Olá, esse vídeo eu fiz para todos os casais. Vamos falar sobre um assunto que a maioria não aborda por ser um tema muito incômodo, mas que é preciso e é importante que os casais saibam para não serem pegos de surpresa. O meu nome é Rose Antonelli e aqui no meu canal eu falo sobre as coisas que eu faço, que eu aprendi errando, tentando, acertando e muitas experiências que eu acho que podem ajudar a todos vocês. Eu vou falar aqui sobre as coisas que acontecem, as providências administrativas, burocráticas, que você vai ter que tomar no dia que você perder seu companheiro, seu cônjuge. Nós não somos eternos, um dia isso acontece. A gente não pensa, a gente evita pensar nesse assunto, mas não podemos ser pegos de surpresa. Eu vou falar sem dramatizar, não é para chocar ninguém, pelo contrário. Eu vou mostrar o lado prático, o lado realista que nos aguarda, porque somos seres humanos, temos nosso ponto final. Então, gente, assista até o final. Vai ser muito importante e eu vou apenas pincelar sobre todos os aspectos técnicos, a parte prática, muito importante. Ninguém pode ficar desprevenido nessa hora. Eu não sou advogada, eu passei por isso e vi o quanto que é importante estarmos preparados emocionalmente, financeiramente. E a dor da perda é grande e a gente ainda tem que lidar com tudo isso. Estão prontos? Então senta, que vai vir muita paulada, viu? Coisas que você nem imaginava que fossem acontecer. Inventário é o processo pelo qual se faz um levantamento de todos os bens de determinada pessoa após sua morte. Através desse levantamento são avaliados, enumerados e divididos os bens do falecido para os seus sucessores. O formal de partilha é um documento que fica pronto depois que o inventário é encerrado. É como se o inventário fosse um rascunho. Essa partilha indica a distribuição dos bens aos herdeiros e quanto cabe certinho a cada um. E o que são os bens? São imóveis, veículos, joias, saldo no banco, os investimentos, poupança, etc., obras de arte, armas também, coleções que tenham algum valor, móveis, partes de outras heranças, e aí vai, eletrodoméstico, prato, copo, tudo que tem que ser dividido entre as pessoas herdeiras. Isso são os bens. E o que é um direito? Um direito é, por exemplo, a restituição de imposto de renda que a pessoa falecida iria receber naquele ano se ainda estivesse vivo. Isso é um direito, ela tem direito. É um pagamento que alguém deveria fazer para essa pessoa por um serviço que ela prestou. Isso é um direito, entendeu? E quem faz esse levantamento? Normalmente é um advogado contratado, baseado nas informações de imposto de renda do casal. A avaliação de tudo é feita pela Secretaria da Fazenda Estadual ou da declaração do contribuinte. Então, estamos falando sobre o falecimento de um dos cônjuges. Se a pessoa que está deixando herança tiver sócios em empresas ou empreendimentos, a parte dessa pessoa na sociedade também entra no inventário. E quando uma pessoa sai de uma sociedade, seja por morte ou por livre desejo de dividir o patrimônio, os herdeiros entrarão como sócios e, por causa disso, a empresa terá um novo contrato social registrado na junta comercial, com muita burocracia, muito tempo gasto nisso tudo, e dinheiro também. Então, por exemplo, a pessoa que faleceu tinha uma sociedade com alguém. Faleceu, aí entra o herdeiro como novo sócio, entendeu? Aí tem que registrar todo o capital social, o objeto enfim, tudo a documentação da empresa tem que ser redividida entre os sócios e isso é demorado e caro. E por que tem que fazer o inventário? Para a gente ter uma justa partilha entre os herdeiros e o meeiro.
cartório onde está sendo feita a documentação do inventário faz uma pesquisa também em cartórios de todos os estados da federação e no Distrito Federal para saber também se aquela pessoa possui outros herdeiros, por exemplo, outros filhos, tá? Que às vezes a família, né, principal, digamos assim, não sabe, mas pode ser que ele tenha e esse outro herdeiro lá longe ou desconhecido também tem direito, né? Ou também para saber se o falecido tinha deixado testamento, né? Caso ele tenha deixado um testamento, aí o caminho já é outro, não é isso que eu estou tentando explicar aqui. E como é que vai ser feita essa partilha, essa divisão? Depende do regime de união entre os cônjuges ou companheiros. Por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, que eu acho que é o mais usado, existem os bens comuns, que são aqueles que o casal adquiriu durante a união, e tem os bens particulares, que são aqueles que o casal já possuía antes da união. No caso dos bens comuns, primeiro a gente vai explicar também aqui duas figuras. A figura do meeiro, que é o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva, né? E os filhos. Os filhos, quantos forem, são todos herdeiros. Então, eles têm direito a uma fração da herança. Agora, o meeiro, o cônjuge sobrevivente, tem direito a 50% dos bens comuns, tudo aquilo que eles adquiriram durante a união. Agora, no caso dos bens particulares, entra tudo no bolo, porque mesmo que o cônjuge sobrevivente tenha, por exemplo, um apartamento que o pai dele deu, nesse momento ele já tem que dividir esse bem com os outros herdeiros em partes iguais, sabe? Então, nesse caso, pode olhar aqui na pizzazinha, no gráfico pizza do lado direito, que se o casal tinha 2 filhos, então o meeiro fica com 33%, por exemplo, do apartamento, o primeiro filho 33%, o segundo filho 33%. Além disso, tem aqui o gráfico também do lado esquerdo, como eu já citei. Agora, no caso do regime de comunhão universal de bens, o patrimônio é total. Tanto as coisas que o casal adquiriu a partir da união, quanto as coisas que eles já trouxeram diante dessa união. E nesse caso existe o cônjuge sobrevivente como meeiro, ele fica com a metade e os filhos ficam dividindo a outra metade. Agora, no caso do regime de separação obrigatória de bens, existem os bens adquiridos durante a união, que a divisão é a mesma das anteriores, né? O viúvo ou viúva meeira fica com 50% e os filhos dividem os outros 25%, que é o gráfico aqui do lado esquerdo. E tem também os bens particulares anteriores à união. Nesse caso, os filhos é que vão dividir. O meeiro não fica com nada, mesmo que ele tenha trazido um apartamento dele antes, um carro, um financiamento, não, aliás, um investimento, sabe? No regime de separação é desse jeito. Por quê? Uma pessoa falece, os filhos que ascendem aquele lugar como herdeiros. O inventário pode ser judicial ou extrajudicial. Vamos ver aqui a diferença. Olha só, esse slide que eu peguei na Folha de São Paulo explica muito bem. Vamos fazer uma simulação. O falecido deixa como patrimônio um imóvel residencial inferior a 60 metros quadrados no valor de R$500 mil. Deixa 2 filhos e uma viúva. Quando o inventário é judicial, é quando não há consenso entre os herdeiros ou quando existe algum herdeiro menor ou incapaz. Aí tem que ser judicial. E o custo fica muito mais alto. Tem as certidões negativas, tem o imposto de transmissão, que eu vou falar daqui a pouco,
tem os registros nos cartórios, os honorários de advogados, então o custo fica aí em torno de R$ 47.100 sobre esse patrimônio de 500 mil. Agora, quando é que ocorre um inventário extrajudicial? É caso os herdeiros sejam todos maiores, capazes e houver um acordo, não houver outro testamento, o custo diminui muito. É tudo amigável. As certidões negativas é o mesmo preço do anterior. O imposto é o mesmo preço do anterior. Olha que absurdo, 20 mil. O registro também, mas os honorários de advogado diminuem muito, porque o advogado não vai ter que lidar com litígio. O total, nesse caso aí, nesse caso hipotético, ficaria R$ 27.100. Agora vamos passar para os custos de impostos e taxas. Isso nos dá uma rasteira, porque é tudo muito caro. E se não estivermos preparados para isso, se não tiver um dinheirinho guardado, coitado de quem fica. E não é nada barato, não. Começando a falar sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Ou seja, quem transmite alguma coisa, no caso, o falecido vai transmitir alguma coisa por causa da morte dele. Ou então, um imposto que também serve para quem vai doar alguma coisa em vida. Então, esse é o ITCMD. Se prepara. Quem recebe algum bem por doação ou herança tem que pagar. É isso mesmo, é quem recebe é que paga. Se não pagar, não toma posse da sua herança ou do presentão que ganhou, né? Eu acho que é por causa disso que a gente vê tantos imóveis antigos abandonados aí pelas cidades, porque os herdeiros não tiveram condições de pagar esses impostos para poder transferir esses imóveis para os seus próprios nomes, né? Não tiverem condição financeira e fica por aí o imóvel até acabar, vai para a justiça, enfim. É isso, tem que ter dinheiro no caixa, tá bom? Se não recebe aquilo que já é seu por direito. É impressionante e é revoltante. O tão temido ITCMD é o imposto estadual. Foi feito para ser cobrado no caso de qualquer doação. Ou então quando um bem é transferido por meio de herança, ou seja, após a morte de quem está deixando a herança. Estou ressaltando bem isso. De forma resumida, na maioria das vezes que um bem ou um direito é transmitido de forma gratuita, incide esse imposto. Não tem almoço grátis, o Estado leva parte dele. Essa imagem aqui vale mais que 1000 palavras, não é? E o importante é ressaltar que, por ser um imposto estadual, as regras, as alíquotas podem variar muito de estado para estado. Aqui no Distrito Federal, se não me engano, a alíquota é de 4%, mas ia acontecer um aumento. Qual é, então, o valor da taxa do imposto de transmissão, causa-mortes ou doação? Desde 1992, os senadores instituíram que esse imposto deve ser de até 8% sobre o valor do bem ou do direito do falecido, né? A legislação estadual pode definir valores fixos desse imposto. Alguns governos, no entanto, estipulam alíquotas progressivas. Por exemplo, quanto maior é o patrimônio, maior é a alíquota. Quanto maior o valor do bem, maior é a taxa que os herdeiros vão pagar para receber. Em um inventário, o ITCMD é cobrado dos herdeiros, a gente tem que ressaltar muito bem isso. Havendo vários, cada herdeiro recolhe o tributo proporcional à sua parte, a parte que lhe foi herdada. O pagamento do ITCMD é fundamental para a conclusão do processo do inventário e para a transmissão definitiva dos bens, para que o herdeiro tome posse. Apenas herdeiros e sucessores são obrigados a pagar o ITCMD. O cônjuge meeiro não paga. A base de cálculo desse imposto está definida em lei, na Lei 10.705/2000, e é baseada no valor venal dos bens, né? Assim entendido como valor de mercado, não é aquilo que a gente acha. Existe uma tabela que a gente só fica sabendo na hora da paulada
e quem calcula isso tudo é a Secretaria de Fazenda do Estado ou Procuradoria, depende. Para se calcular o valor devido ao ITCMD, deve-se somar todos os valores de mercado dos bens partilhados, bens e direitos, né? As quantias depositadas na conta corrente do falecido, os eventuais valores em moeda corrente, por exemplo, o saldo bancário, a avaliação dos bens móveis, normalmente são os veículos, as joias, as obras de arte, as coleções, as armas. Com essa quantia total é que se tem o valor do patrimônio. Vamos a um exemplo aqui que saiu da minha cabeça. O casal possui os seguintes bens em regime de comunhão parcial, que é o mais comum. Então tem um apartamento de 500 mil reais, uma chácara maior que 25 hectares de 120 mil reais. Se for menor do que isso, não precisa pagar imposto. Um carro de 50 mil reais do marido, digamos que ele tenha sido falecido. A esposa tem o carro dela de 50 mil reais. Ela não faleceu, mas também vai entrar no inventário. A partir desse momento, o carro já não é mais só dela, é dos herdeiros também. O marido tinha uma moto de 6 mil reais, tinha uma poupança de 8 mil reais. A esposa tem 3 anéis de ouro no valor de R$1.000 cada um. E a esposa também tem uma kit no valor de 120 mil reais que está alugada. O marido tinha uma restituição de imposto de renda no valor de 4 mil reais a receber. E o saldo bancário na conta do marido era de 3 mil reais, que ele tinha guardado lá para pagar as despesas do mês. Então, o total disso aí dá 862 mil reais. Aqui no Distrito Federal, 4% de imposto, tem que pagar 34.480? Não, porque a esposa viúva já tem direito, ela é meeira, ela tem direito a 50% desses bens, né? Nesse regime de casamento que eu citei. Mas os filhos terão que pagar a metade daquele valor todo, dos 34 mil, né? Eles vão ter que pagar, no total, 17.240 para terem direito ao que já era deles, né? Por direito. É incrível. Então, se forem 2 filhos, divide isso daí por 2. Se forem 10 filhos, divide isso daí 17.240 por 10. E se um deles não puder pagar, o inventário fica parado. Só dá continuidade para que todos recebam corretamente seus bens só quando tudo for pago, tá? Então, a viúva não é herdeira e meeira. Entenderam o quanto que a coisa é complicada? Eu citei nesse meu exemplo uma kitnet alugada que estava em nome da esposa. Para dar prosseguimento ao inventário, o inventariante tem que ir lá no local onde se encontra esse imóvel, pedir para o síndico, se for o caso, né, uma certidão de quitação do valor do condomínio. Nada pode estar em atraso. A pessoa que está alugando lá o imóvel tem que estar com o condomínio em dia, as taxas, e para transferir os veículos também não pode ter nenhuma multa ou IPVA atrasado. Todos os imóveis devem estar com o IPTU quitado, ou se o IPTU for parcelado, tem que provar que as parcelas estão em dia. Existem os casos de isenção. Nem todos são obrigados a pagar o ITCMD. 2 exemplos aqui. O cônjuge que ficou, ou um herdeiro que vai receber um imóvel como herança e já mora no imóvel, então, e não possui outro imóvel em seus nomes, então esse está isento, não precisa pagar o ITCMD. Outro exemplo, um herdeiro de um imóvel rural pequeno, com menos de 25 hectares e que é usado para plantio e subsistência, né, exploração do solo para seu próprio sustento da família. Então, esse imóvel também que vai ser recebido como herança, o herdeiro não precisa pagar o ITCMD.
Então, depois que o inventário fica pronto, o ITCMD é quitado, né? Pode ser parcelado, mas quando ele é quitado, é hora dos herdeiros e meeiro passar os bens para seu próprio nome. Então tem que... aí termina a fase de inventário, né? Tudo pronto, termina a fase de inventário, o ITCMD é pago, então o cartório emite esse documento passado a limpo e ele passa a se chamar formal de partilha, tá? É o inventário já terminado, concluído e os impostos pagos. Você tem agora um formal de partilha e de posse desse formal de partilha, todos os bens podem ser registrados em seus nomes, no nome dos herdeiros e no nome do meeiro ou do sucessor. E mais dinheiro é gasto, porque quando você vai registrar todos esses bens no seu nome, as escrituras no cartório são caras, a transferência de veículos no Detran é caro, tá? Então não é só o ITCMD, valor do advogado, as custas de cartório para o inventário e as custas do cartório depois do formal de partilha, viu? Em resumo, com o falecimento de um dos cônjuges, o outro e os herdeiros têm que ter dinheiro para pagar advogado que fará o inventário. O cartório receberá do advogado todos os documentos e registros dos bens e direitos que serão partilhados. Por exemplo, se a família tinha uma casa que ainda não estava registrada em seu nome, vai ter que dar um jeito de registrar, isso daí está tudo irregular. Então, o cartório, baseado em toda essa documentação recebida, ele faz ali uma verificação item a item, manda isso para a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda vai calcular o valor venal dos bens e calcula o ITCMD. Aí tudo isso tem que ser pago, gera um boleto, leva lá para o cartório, o advogado lá pega o boleto, traz para você e você tem que dar um jeito de pagar. Tem ainda as despesas com cartório. Cartório também não trabalha de graça, né? E depois que o inventário está pronto, você tem que levar todas essas certidões. O documento agora já se chama formal de partilha, né? Você tem que ir no cartório para registrar o formal de partilha. E depois mais dinheiro para o cartório poder registrar os bens. Por exemplo, as escrituras de casa, tudo isso passar para os novos herdeiros, os novos nomes. Um carro que ficou também, tudo isso tem que ser registrado de novo. Sai do nome da pessoa falecida e entra no nome dos herdeiros. Calma, gente, é assim mesmo. É muito rolo, muito caro e muita burocracia. No caso de veículos, os herdeiros, depois que o formal de partilha estiver pronto, os herdeiros têm que ir no cartório com o DUT dos veículos, levar esse formal de partilha, transferir o carro para os novos donos, aí vai fazer vistoria, pega a fila, paga a taxa do Detran e por aí vai. Não pode vender nenhum bem, nenhum carro, não pode vender nada antes de fazer essas transferências. Enquanto o bem ainda estiver em nome do falecido, não pode fazer nada. Então, paga-se para receber a herança e paga-se para registrar a herança. Nós não levamos nada na bagagem, mas pagamos pela bagagem que fica. Morrer se torna tão caro quanto viver. Agora outros macetes, tá? O que é uma sobrepartilha? A sobrepartilha é uma nova partilha dos bens que por algum motivo não foram partilhados, não entraram no inventário. Então, e essa sobrepartilha ela pode ser requerida num prazo de até 10 anos. Se passar de 10 anos, aí não tem mais direito a ela, né? E esses 10 anos começa a contar a partir do conhecimento do bem. Por exemplo, a pessoa que faleceu tinha uma casa que ninguém sabia. Tinha uma casa em outra cidade, tá? Um belo dia, alguém descobre que o falecido tinha essa casa. Então, os herdeiros, a meeira, tudo vai ter que fazer uma sobrepartilha só para esse bem, entendeu? Para poder dividi-la. E é possível realizar a partilha de um bem depois dos demais bens que foram partilhados. E muitas vezes isso ocorre por problemas financeiros que podem estar ocorrendo no momento da realização do inventário. Por exemplo,
o ITCMD ficou muito alto, as pessoas não têm dinheiro para pagar, então não tem dinheiro para receber os bens, né? Então, você pode fazer um inventário só dos carros. Aí você paga o ITCMD só daqueles carros. Depois que o carro tiver no seu nome, no nome dos herdeiros, registrado no Detran, você vende o carro, né? Divide esse valor da venda, aí você já tem dinheiro para continuar. Agora você faz uma sobrepartilha da casa, que aí o imposto é muito mais caro, né? Então você vai vendendo assim as coisas, vai fazendo sobrepartilhas de item a item até que você possa arrecadar dinheiro para poder pagar. A renúncia de herança também pode ser outro macete para aliviar os impostos. A renúncia é um ato irrevogável, ou seja, você renuncia e depois não pode mais mudar de ideia e resolver aceitar a herança. Quem renuncia não precisa pagar o imposto de transmissão causa mortes ou doação. E também não é possível o herdeiro aceitar só uma parte da herança e renunciar outra, ou se aceita tudo ou nada. Não existe aceitação ou renúncia parcial. Dessa forma, eu acho, não sou advogada, mas eu acho que um herdeiro pode ir no cartório e pedir para fazer uma renúncia. Ele vai direto lá no cartório e ele faz uma renúncia à herança. Paga aqui em Brasília R$120. Podem ir 2 herdeiros juntos e fazer uma renúncia só e pagar 120 os dois, tá? Esses R$120 são custas do cartório. Depois, a pessoa que ficou com o bem, por exemplo, os 2 filhos fazem a renúncia em nome da mãe. Aí a mãe recebe o bem e vende, e aí sim ela divide a grana entre os filhos que renunciaram. Eu acho que para os carros e bens menores que um imóvel, dá para fazer assim e se livrar dos 4% de ITCMD que cada um dos filhos ia ter que pagar, né? E depois, o valor recebido em dinheiro pela venda daquele bem, a pessoa faz alguma coisa para também não declarar no imposto de renda, senão vai pagar imposto de renda. Por isso é que não dá para fazer um desvio desse, digamos, né? Com um bem de alto valor, vai dar complicação para o seu lado. Agora, já pensou, quem tem bens no exterior, ou se os herdeiros moram no exterior, ou se a pessoa tinha bens em vários estados, várias cidades, como é que vai fazer para levantar tudo isso? Já pensou vender uma fazenda para poder dividir para os herdeiros? Ela não pode ficar lá o resto da vida em nome do falecido, não. Tem que passar para o nome dos herdeiros, tá? Tem que fazer esse levantamento, anotar tudo, avaliar, aí tem que ir um engenheiro lá para fazer a avaliação lá da fazenda, isso demora meses, e depois repartir, registrar tudo isso. Esse é o nosso Brasil complicado. Já estou quase acabando, falta falar da declaração final de espólio. Esse perrengue dessa declaração tem como finalidade dar uma quitação com a fazenda, né, com a Receita Federal e encerrar aquele CPF. Ou seja, na declaração final de espólio, a vida fiscal do falecido é encerrada e seu CPF é cancelado. O inventariante normalmente é o meeiro, né? Precisa informar todos os valores deixados para os herdeiros de maneira detalhada nesse formulário dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física do falecido. Será a última declaração da pessoa. Tem que ser apresentada no prazo de 60 dias contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial da partilha e da sobrepartilha. Ou seja, quando o formal de partilha estiver pronto, você tem 60 dias para fazer a declaração final de espólio. E se a pessoa tinha dívidas, quem fica com as dívidas? Se a pessoa falecida estiver devendo dinheiro a alguém, ou pensão, ou serviço, ou taxas e impostos, tudo tem que ser quitado, senão o formal de partilha não fica pronto. E os bens da herança da pessoa falecida servirão para o pagamento dessas dívidas.
Sinto muito avisar que, se a pessoa falecida tiver emprestado dinheiro para alguém, algum amigo, sócio, familiar, muitas vezes esse dinheiro nunca mais será devolvido. Então, fica a dica. Por mais cruel que possa parecer, num momento como esse, que a gente lida com a dor, com o coração partido, com o susto, com a alma despedaçada, parece clichê, mas é exatamente isso, né? A gente ainda tem que ter cabeça para lidar com essa parte, que não é prática, é injusta, é caríssima e é dolorosa. E demorada para fazer em alguns casos, né? Então, gente, entre os cônjuges não pode ter segredo com relação às senhas bancárias. E a senha da declaração de imposto, o sistema da Receita Federal para declaração de imposto, um tem que ter a senha do outro, porque vocês vão precisar disso, tá? Vocês vão precisar demais dessas senhas. Tudo tem que ser muito rápido, porque o cartório de registro de óbito avisa para todos os outros cartórios e para o sistema bancário, avisa do falecimento. Aí, nesse momento, o gerente de banco ele é obrigado a bloquear as contas. Então, se a pessoa que faleceu tinha lá um dinheirinho guardado para pagar as contas até o final do mês, a escola das crianças, condomínio, essas coisas, não vai poder sacar, se o gerente ficar sabendo, né? E, enfim, guarde as senhas no envelope, lacra o envelope e fala um para o outro, olha, o meu envelopinho está aqui, escondidinho aqui, no dia que você precisar, você pega, tá? Façam isso, gente, porque tem que ser rápido. Uma vez, um colega meu me falou uma coisa que ficou guardada na minha cabeça. O pai dele faleceu e ele ficou doidinho para poder sacar os bens do pai e pagar para a mãe dele, enfim, resolver toda essa parte, né? Aí esse meu colega falou assim, perguntou para mim e para o meu marido, né, se a gente tinha conta conjunta. Então, nós nunca tivemos conta conjunta. Aí ele falou assim, olha, então, vou falar o seguinte para vocês. Quando um de vocês dois morrer, o outro, antes de começar a chorar, vai lá no banco e raspa tudo, porque vocês vão precisar daquele trocado que está lá. Vai precisar da poupança, do CDB, de todos os investimentos que está lá, tá bom? Porque tudo vai ser taxado também. As poupanças para você conseguir sacar poupança, investimento, o saldozinho no banco, tudo é taxado pelo ITCMD, entendeu? É difícil. Se não for desse jeito que eu falei, de um saber a senha do outro, a confiança é a base de um casamento, né? Então, corre o risco de a pessoa que ficou, os filhos, correrem sérios problemas financeiros, tá? Até colocar tudo em ordem. E acho que isso é tudo que eu me lembro por enquanto, mas já deu para passar uma noção da burocracia, da realidade, do que acontece quando sua vida toma um outro rumo assim inesperado. Então, não deixe para amanhã o pé de meia que você já tinha que ter começado a fazer ontem, sabe? Para não ser pega de surpresa nesse momento tão terrível. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, tá bom? Qualquer dúvida pode me escrever e eu terei o prazer de responder. Meus queridos, fiquem bem, toca em frente e Deus que te abençoe. Ser feliz é viver, porque aqui na Terra a vida não é eterna.